E aí, meus queridos, como vocês estão, beleza? Mais um videozinho aqui do melhor curso de Python. Esse vídeo vai ser um pouco longo, esse vídeo vai ser um pouco chato, não nego, que é como nós vamos configurar o Python para nós podermos conectar com o SQL Server e nós podemos rodar pelo menos a nossa primeira conexão, né? Testar a nossa conexão. Como funciona o SQL, como eu disse, eu não vou explicar muito. Eu tenho vídeos de SQL Server e eu já considero que vocês já tenham instalado o SQL Server Express. Caso vocês não saibam como, vejam os meus vídeos de SQL, ok? Então já é mais uma coisinha para vocês me darem alguns views. Beleza? E também eu não vou ficar me repetindo aqui. Então vamos lá. Não se esqueçam também que os arquivos estão aqui no GitHub e o arquivo de conexão estará aqui. Então vamos lá. É que aqui só está até o 30, mas eu ainda vou subir o 31 e o 32. A própria Microsoft, ela mesmo já disponibiliza como que você pode instalar os drivers, o driver neste caso, que é o PyODBC, para você poder fazer a conexão entre o seu aplicativo e a base de dados. Não chega a ser exatamente um driver, mas vou chamar de driver. Então eu tenho aqui a minha aplicação, ok? Então eu tenho meio que esse tradutor, que vou chamar de driver mesmo. Eu tenho o PyODBC, vou colocar como PyODBC. Ok, o PyODBC. Ele vai traduzir os comandos para a nossa base de dados e ele também vai traduzir o contrário. Ele vai traduzir a base de dados para o nosso aplicativo em Python. Tá? Então, como que eu faço? Aqui ele mostra como você instala pelo Python. Então, se você instalou o Python, se você consegue executar o Python pelo comando, então, por exemplo, se eu vier aqui escrever aqui, sei lá, cmd, no prompt de comando, escrever aqui Python e ele executar, é que é no meu prompt de comando, eu não configurei ele para poder executar aqui, tá? Porque eu já estou usando o Anaconda. Ou caso não, você vai até a pasta do Python, chegando lá na pasta do Python, você escreve pip install pyodbc. Ou, como é no meu caso, caso você esteja usando o Anaconda, você pode usar este comando aqui, conda install -c anaconda pyodbc. Eu já tenho instalado, então eu não vou executar novamente. Ok? A partir do momento que você tiver isso, não se esqueça também que você precisa disso daqui. Né? Aqui é a parte número 1. Você precisa criar um banco de dados. Só que você precisa você precisa do driver ODBC instalado na sua máquina. Né? Então esse daqui é realmente o driver. Você precisa deste aplicativo aqui instalado na sua máquina. Será que você tem, por exemplo, se eu vier aqui no menu iniciar e eu colocar ODBC, isso eu estou falando Windows 10, tá? Se aparecer aqui, ó, fonte de dados ODBC, então quer dizer que você já tem alguma coisa instalada. Se você já instalou o SQL Server, com certeza ele já vem instalado na sua máquina. Ele já vai instalar já o driver. Então, no meu caso, eu tenho um antigo aqui. Eu tenho o SQL Native Client 11.0. Tá, então, veja que aqui tem o 11, tem o 13, tem o 13.1 e tem o 17. Tá? Então, no meu caso, eu vou trabalhar com 11. No 11, para mim, já tá bom. Você tendo o ADBC instalado, beleza, você pode continuar. Caso não, tem que instalar um desses daqui na sua máquina. Ok? Logo depois disso, você tem que fazer o quê? Vá lá nos arquivos. Eu já criei. Tem aqui o manual do PyODBC. Tá? Eu vou deixar isso no link eu vou deixar isso na descrição do vídeo e também no GitHub para vocês poderem baixar. Todos esses links aqui eu vou deixar, ok? A partir do momento que você tem o PyODBC instalado e tudo mais, você vem aqui no meu GitHub, no meu arquivo aqui, cadê? Tá este daqui. Tá, então eu vou deixar aqui, ó. É porque aqui eu tenho um projeto antigo, né, que é um que eu tinha feito, que é do Python e MongoDB. Mas aqui eu também tenho uma conexão com o SQL Server. Minha cachorra é doida, tá? Vai escutar latido. Eu tenho aqui uma conexão com o SQL Server já. Eu tenho aqui mostrando que é importar o PyODBC. Eu tenho uma função que se chama retornar conexão SQL.
Aqui você tem algumas variáveis, que é o server, que é o nome do server que você vai ter que pegar. Onde que eu vejo o nome do server? A partir do momento que você abriu aqui o MySQL Server, você vem aqui em propriedades. Este daqui é o nome do server. No meu caso, desktop, blá, 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 barra SQL Express. Você tendo já isso daqui, opa, aqui, não, aqui. Você já tendo ele instalado, aqui você tem a database, que o database, pelo menos por enquanto, eu vou usar esse estudos MongoDB mesmo, não tem tanto problema. Eu tenho aqui a aula, que é o username, que eu posso tratar de dois jeitos. Eu posso tratar tanto com o usuário e senha. Então eu venho aqui no SQL Server. Eu venho aqui em segurança. Logons. Clico aqui, novo logon. Eu vou criar um usuário, sei lá, XPTO. Autenticar no SQL Server. Aí eu vou tirar, por exemplo, aqui, impor política, papapá, papapá. Eu não quero nada disso. Como é só brincadeira, não tem tanto problema. Coloco uma senha. Vem aqui em mapeamento de usuário, que ele precisa ter uma determinada base a qual ele consiga conectar, ok? Venha em uma outra base, caso você ainda não tenha criado ou algo do tipo, pelo menos aqui no meu, eu venho aqui e eu vou colocar quais são as permissões que ele tem, ok? Mas isso eu vou fazer de uma outra forma que inclusive eu até aconselho vocês a fazerem. Vocês estão vendo que aqui tem duas? Eu tenho aqui o meu... Essa linha aqui ele usa o usuário e senha. E essa segunda aqui, se tratando de Microsoft, ele tem esse string aqui que é o Trusted Connection. O Trusted Connection ele vai conectar a partir do seu usuário que está logado no computador. Ok? Que é bem mais fácil. Se o seu usuário ele já for administrador, na hora que você criar as bases, ele já vai ter todas as permissões e tudo mais. Você não precisa ficar se preocupando com isso. Ok? Putz, eu não estou entendendo nada, como é essa parte de servidor, etc. Veja os meus outros vídeos de SQL. Tá? Então eu tenho aqui a conexão, ele vai voltar este conexão aqui e ele vai voltar o cursor. Então eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente copiar aqui, vou vir aqui nas aulas. Essa daqui é o PyODBC, eu vou colocar ele em partes separadas, as importações e a minha função. Tá? Então eu tenho aqui a importação do PyODBC. Se rodou, então ele está instalado certinho. Então eu tenho que fazer o quê? Retornar conexão SQL. A partir do momento que eu rodei isso daqui, eu já criei a minha função. Vou só colocar aqui. Função de retornar a conexão. Então quando ele volta esse bendito desse cursor aqui. Mas para que serve esse bendito desse cursor? Veja que eu tenho aqui no cursor, eu posso rodar uma função chamada execute, que é um determinado comando do SQL Server que eu rode. Antes disso, só para a gente poder ter uma base diferente, eu vou criar aqui uma base de dados. Esse arquivo ele também está na pasta da aula, ok? Então eu vou criar aqui, criar base de dados. Então vou colocar aqui create database base melhor curso de Python, MCDP. Ainda bem que não é outra sigla. A partir do momento que eu rodar, ele criou a bendita da base de dados. Ele vai criar na pasta local, na pasta padrão. Como não tem tanto dado, eu não preciso me preocupar tanto. Ok? Alterar para a base MCDP. Está vendo que aqui eu tenho... Aqui ele está mostrando qual base que eu estou conectado. Ok? Então eu tenho que conectar, não na base, desculpa, na base de dados. Então eu tenho que mudar de base, eu tenho que mudar aqui para use base MCDP. Como eu acabei de criar, ele não aparece aqui, ok? Então vou deixar aqui o base MCDP, eu vou colocar create table tbl underline test, ok? Só uma basezinha de teste, número int, nada demais. Aí eu vou colocar aqui insert into tbl test values 1, só para eu poder ter um dado para poder retornar, ok? Eu rodei aqui, no tbl test eu já criei a tabela, e eu rodei aqui, eu criei a tabela eu inseri um valor na tabela teste. Eu não estou vendo, refresh, atualizar. Ele vai atualizar, veja que eu tenho aqui a base MCDP,
eu tenho aqui a bendita da tabela, eu tenho a tabela teste, segurança, usuários, por exemplo. Ó. Mas será que meu usuário ele está aqui? Por exemplo, né? Como eu criei, como eu sou o criador dele, eu sou o, como já diz o próprio nome, eu sou o criador dele, então não tem tanto problema. Né? Caso surja algum problema, a gente volta aqui. Então, eu já criei a minha tabela, eu já inseri um dado, só para a gente poder ter o teste. Qual que é o nome da bendita da base? Base _ MCDP, melhor curso de Python. Então, eu vou voltar aqui, eu tenho que mudar. Database é base _ MCDP. Eu preciso do username? Não preciso, porque eu não estou conectando com usuário e senha. Não preciso da senha também. Então eu vou simplesmente só rodar, eu vou vir aqui no cursor. Então eu vou fazer a primeira seleção, seleção de teste, tá? Seleção de teste. A partir do momento que eu tenho isso daqui, qual que é o comando que eu uso? O comando que eu uso é o cursor.execute. Tanto que eu posso vir aqui até copiar, tá? Vem aqui, ó. Então select o quê? Eu vou selecionar o quê? Eu vou fazer select número from, qual que é o nome da tabela que eu estou selecionando? O nome da tabela é tbl test. tbl _ test. Ok? Eu vou dar aqui um fetch1, eu só quero pegar uma única linha, pelo menos por enquanto. Ó, se tiver linha, caso tenha voltado alguma coisa, ele printa a bendita da linha. Ok? Então, vou rodar aqui de novo. Vou rodar aqui para a gente poder selecionar e vou rodar aqui para ver se volta alguma coisa. Olha só, name cursor não está definido. Por quê? Porque eu tenho que colocar aqui cursor igual a retornar a conexão SQL Server. Tem que retornar aqui. Então eu vou colocar aqui numa outra variável do cursor, pelo menos por enquanto, tá? Então vem aqui, eu rodo o cursor e depois disso eu volto. E veja que ele já selecionou o dado que eu tenho lá na base de dados. Ok? Eu vou parar por aqui por enquanto. A gente já fez a nossa conexão. Se você conseguiu chegar até aqui, você já está com os dados todos, já está com o seu computador configurado, com o seu Python ou Anaconda configurado, para você poder rodar os dados e para você poder selecionar os dados da nossa base de dados. Ok? A partir do próximo vídeo eu começo a explicar um pouco mais. Eu só não vou colocar mais coisas porque já deve ter passado, já são mais de 10 minutos que eu estou falando aqui e eu não quero que o vídeo fique tão longo. Ok? Não se esqueça que aqui você tem a documentação. Caso vocês queiram já adiantar os benditos dos vídeos, não tem problema, você já consegue adiantar por aqui. Ok? Então, beijos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.